Olá a todos, sou Michael Martinez. Hoje a gente vai conhecer mais uma pré-candidata a deputada estadual aqui pelo Rio de Janeiro, pelo PSOL do Rio de Janeiro, Rafa Galossi. Pronunciei direito? Sim. Está correto o nome? Então, Rafa, sem mais delongas, passo a palavra para você se apresentar e a gente começa a falar da sua candidatura, da sua pré-candidatura, tá bom? Obrigado mais uma vez pela participação, tá? E fica à vontade. Boa noite, eu que agradeço pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês justamente sobre uma pauta tão importante que é a representatividade feminina na política. Eu sou Rafa Galossi, sou do interior do estado do Rio de Janeiro, do município de Campos dos Goytacazes, sou advogada, feminista, ativista de direitos humanos e estou atualmente como pré-candidata a deputada estadual pelo PSOL Rio. Eu comecei a minha militância no movimento social feminista aqui no município de Campos em 2018, quando, logo após a morte política da Marielle, eu decidi fundar o coletivo Nós por Nós, que é um coletivo feminista de Campos, por entender que, enquanto feminista, enquanto ativista de direitos humanos, enquanto mulher, eu não poderia me furtar de me colocar à disposição da luta feminista e da luta pelos direitos das mulheres, porque enquanto eu estava, né, fazendo o meu feminismo, fazendo o meu ativismo de casa, tinham mulheres que literalmente estavam nas ruas dando as vidas pelos direitos das mulheres, como no caso da Marielle Franco. Então, a partir disso, eu fundei o coletivo Nós por Nós. É um coletivo que, sobretudo, luta pelas pautas feministas, pela igualdade de gênero, pelo fim da violência contra a mulher na sociedade. E, a partir disso, a gente criou um projeto também de rede de apoio às mulheres vítimas de violência, que atende, até hoje, todas as mulheres da região do Norte e Noroeste Fluminense, aqui no interior do estado do Rio de Janeiro, que são vítimas de violência de gênero. Nesse contexto, entendendo que a sociedade, os municípios, o estado do Rio de Janeiro, especificamente, não é um território pensado para nós mulheres, não tem políticas públicas eficazes para a gente, não é pensado para os nossos corpos, não é pensado para a nossa segurança, dentro do coletivo ainda, a gente sentiu a necessidade de se vincular institucionalmente a um partido e não só lutar nas ruas, não só lutar no trabalho de base enquanto movimento social feminista, mas, sobretudo, também buscar a luta partidária para que a gente pudesse ocupar espaços de poder e que a gente pudesse levar essa pauta feminista para a política, para representar o Estado e buscar mais representatividade. Então, em 2018, eu me filiei ao PSOL, e, a partir disso, comecei minha militância partidária. Em 2020, eu fui candidata à vereança aqui em Campos dos Goytacazes, numa candidatura coletiva, totalmente feminina e feminista, que foi histórica para o município de Campos, que nunca teve nenhuma candidatura coletiva, um município extremamente conservador, patriarcal, machista, homofóbico, e a gente conseguiu colocar nas ruas para dialogar com a população sobre as pautas que são necessárias e urgentes enquanto mulheres, sobretudo, enquanto classe trabalhadora, para a gente buscar essa luta por representatividade no poder público no Estado. Essa candidatura se chamou Vamos Juntas. Eu compus essa candidatura com mais 3 outras mulheres que são integrantes do movimento social feminista, do coletivo Nós por Nós, que eu comecei a minha militância no município, e a gente obteve 1.728 votos, mas infelizmente a gente não conseguiu ocupar uma cadeira de fato na Câmara Municipal de Campos. A Câmara é composta inteiramente por homens, alguns assumidamente machistas, outros reconhecidamente agressores e violentadores de mulheres, e por entender esse retrato da política que foi, sobretudo agora, mais legitimada pelo bolsonarismo, pelo Bolsonaro, uma cultura extremamente machista e violenta contra as mulheres, a gente entendeu que não poderia parar por aí. Então, a partir de 2020, entendendo que a gente não estava sozinha, que a gente tinha muita gente acreditando no nosso trabalho, acreditando na nossa militância, a gente continuou seguindo em frente e a gente entendeu que era só o começo de um caminho de muita luta. Até mesmo porque a gente entende que um eventual mandato ele não é um fim, ele é um meio de luta permanente. E com tudo isso, a partir do ano passado, a gente começou a conversar justamente sobre trazer novamente nossas figuras à disposição para essa luta feminista, para ocupar esses poderes, né, esse poder representado majoritariamente por homens.
Então, a partir disso, me coloquei novamente à disposição do partido, vindo como pré-candidata a deputada estadual, como estou concorrendo atualmente. E, com isso, a gente espera revolucionar essa estrutura patriarcal e essa estrutura machista, homofóbica, racista, que a gente tem atualmente no poder. Eu costumo dizer que o Estado, quando a gente pensa no Estado, a gente não pode só pensar enquanto uma pessoa jurídica, mas a gente precisa, de fato, pensar como uma pessoa física, como ele é. E a gente, pensando no Estado como uma pessoa física, consigo personificar e enxergar na minha frente a figura de um homem branco, hétero, machista, patriarcal, elitista, de classe média alta, que detém o capital, que detém o poder econômico e político historicamente, e inclusive o poder do discurso, que é muito forte na nossa sociedade. São esses homens que contam nossas histórias, são esses homens que legislam, que executam e que julgam as nossas leis, sempre sob a ótica masculina, sempre sob a ótica de quem pratica violência contra mulheres, quem pratica violência contra os corpos minorizados socialmente e marginalizados historicamente, e não nunca de quem, sob a ótica de quem sucumbe a essas violências. Então, entendendo isso, entendendo que o Estado tem cor, tem gênero, tem classe social, a gente se coloca à disposição da luta justamente para revolucionar essa estrutura de poder e para que esse Estado tenha cada vez mais a cara do povo, que seja representado por mulheres, por negras, por negros, por LGBTQIA+, pela classe trabalhadora. Falando um pouquinho sobre a classe trabalhadora, a gente entende na nossa candidatura justamente a urgência e a necessidade da gente lutar por pautas que atravessem justamente essa classe trabalhadora, porque a gente entende que a gente vem dessa classe, a gente pertence à classe trabalhadora, e a gente só vai conseguir trazer um modelo mais justo e igualitário de sociedade quando a gente conseguir, de fato, fazer com que essa classe, com que nós ocupemos esses espaços de poder e que a gente possa, de fato, pensar em políticas públicas para a gente. Então, por isso que a gente se coloca e reivindica esse lugar enquanto esquerda radical, enquanto uma esquerda que não abre mão dos discursos e das pautas necessárias que nos atravessam enquanto classe trabalhadora, e a gente não abre mão da nossa identidade política de esquerda, porque a gente entende que não é fazendo uma política fisiologista, uma política conciliadora e entreguista, centrista, que a gente vai conseguir alcançar essa revolução para alcançar, no final, esse modelo de sociedade mais justa, mais igualitária para todos. Sim, e a missão, assim, é árdua e difícil, porque hoje, 2022, a gente tem aqui na LERJ 20% de mulheres aqui, deputadas, 20%, sendo que na população brasileira a gente tem 51,5% de mulheres, né? Então, são maioria na população, mas totalmente subrepresentadas no poder legislativo, né? E a nível federal não é diferente, né? No Senado a gente tem 12%, e na Câmara eu acho 15%. Então, quem fala pelas mulheres, pelos direitos das mulheres, são homens. Então, como, né? Como é que o homem vai falar sobre maternidade, por exemplo? Muito pelo contrário, as mulheres estão sob ataque, né? O discurso, por exemplo, de que as mulheres devem ganhar menos porque elas têm filhos e têm que se dedicar aos filhos. E a gente ouve parlamentares falando sobre isso, né? Então, não há tanta voz assim voz feminina para contrapor, né, esse discurso, né? Então, realmente, a missão é árdua, né? O que você acha você acha que nas próximas eleições pode mudar um pouquinho, pode crescer um pouco o número de mulheres no parlamento? O que você acha? Eu tenho uma visão otimista e esperançosa, né? Então, acredito que sim, esse quadro pode e deve mudar, e a gente está se colocando à disposição da luta justamente para que a gente romper com essa estrutura de Estado masculino que eu falei. Então, quando a gente vê tantas mulheres se unindo, quando a gente vê um contexto histórico emblemático de 2018, que foi o movimento Mulheres Unidas contra Bolsonaro, que organizou nacionalmente, enfim, várias manifestações do Ele Não contra Bolsonaro, que foi um momento muito emblemático para a nossa história aqui do Brasil. Eu percebo que a esperança está justamente nessa luta de mulheres. Eu acredito que justamente as mulheres vão derrotar o Bolsonaro e essa necropolítica e esse governo genocida.
Então, acredito que sim, a gente tem muita chance de reverter esse quadro, né, de falta de representatividade feminina. Acredito que no próximo ano, com essa eleição de 2022, a gente tem essa tendência justamente de ocupar mais espaços, porque eu percebo que a gente está acordando um pouco para esse contexto político de que Bolsonaro se colocando em 2018 como salvador da pátria só acabou e destruiu ainda mais o nosso país. Não representou ninguém, não mudou nada, muito pelo contrário, só corroborou para uma política de morte, de sucateamento de políticas públicas e de sucateamento e negligência dos direitos da população, especialmente da população mais vulnerável e negligenciada pelo Estado. Então, com isso, a gente acredita muito e a gente luta muito para que as pessoas se deem conta da responsabilidade que é esse ano a gente não só derrotar Bolsonaro no âmbito do Poder Executivo Federal, no âmbito da presidência, mas, sobretudo, a gente colocar um parlamento forte, um parlamento representativo de esquerda, de direitos humanos, que vá lutar contra o bolsonarismo. Porque a gente não tem que derrotar só o Bolsonaro, a gente tem que agora, sobretudo, trabalhar para derrotar o bolsonarismo, que é algo ainda pior, que está legitimado na sociedade, desde 2018 principalmente, que tem essa força muito grande por esse discurso de ódio. Então, acredito que a gente vai sim conseguir mudar isso, acredito que é um trabalho a longo prazo. Toda revolução se faz com tempo, não se faz com propostas imediatistas, então a gente está se colocando na luta já há um tempo, não é de agora, e eu acho que a gente vai continuar colhendo esses frutos, mas conforme os ensinamentos de Simone de Beauvoir, até mesmo os direitos que a gente já tem garantidos na sociedade enquanto direitos de gênero feminino são colocados à prova todos os dias, em todos os momentos, com uma crise política, com uma crise religiosa, com uma crise econômica. Então, a gente não tem que estar também no estado de otimismo tão grande de que tudo vai se resolver sem a gente lutar. Eu acho que a gente precisa, assim, ter esperança, mas a gente não pode abrir mão dessa luta e busca por representatividade e por um poder, por um Estado que, de fato, represente a maior parte da população, né? Que são de mulheres, que são de negras e negros, que tem representatividade, que tem uma porcentagem muito grande de LGBTQIA+, e a gente tem que entender também que não basta votar em mulheres, né? Esse percentual de representatividade, de déficit representativo no parlamento, que você disse, infelizmente, quando a gente analisa a representatividade pelos direitos das mulheres, é ainda menor, porque não basta ser mulher e estar ocupando esse espaço de poder. Tem que ser mulher, tem que ocupar o espaço de poder e tem que lutar pelos nossos direitos e tem que entender todos os projetos políticos, sobretudo a partir de uma perspectiva de gênero, uma perspectiva feminista. É verdade, porque não necessariamente aumentar o número de mulheres no parlamento, isso vai refletir no alargamento de direitos das mulheres. Não, né? Porque a gente vê que tem deputadas antifeministas. Tá? É algo que assim, eu não entendo muito bem, porque as mulheres só começaram a votar, terem direito de votar e serem votadas por lutas das sufragistas, das feministas. Então, como uma deputada pode ser antifeminista? Mas, enfim, são mulheres no parlamento e algumas declaradamente antifeministas, né? E você acha que esse tipo de discurso, de pauta antifeminista ainda vai ecoar nessas eleições, tal como porque 2018 foi muito forte, né? Tanto anti-esquerda quanto antifeminista. Você acha que isso talvez diminua? Se bem que a gente viu, por exemplo, nos Estados Unidos, a Suprema Corte lá decidindo, né? A gente pode falar que foi um retrocesso, uma revisão de um direito que já estava estabelecido, né? Assegurado, né? Não vai de imediato, né, cercear os direitos, porque cada estado vai poder legislar, mas mudou alguma coisa, né? Então, de certa forma, foi um retrocesso. Você acha que agora, 2022, a gente vai ter aí talvez um reequilíbrio entre esquerda e direita, ou vem muito forte ainda o discurso antifeminista? Eu acho que, infelizmente, continua muito forte o discurso antifeminista. Mas, enquanto feminista, enquanto ativista, que tem contato diariamente com outras mulheres, enfim,
eu percebo que fazendo uma autocrítica, inclusive, enquanto esquerda, né? Eu percebo que a gente precisa, enquanto esquerda, aprender a dialogar o idioma de cada um. Eu digo isso porque na campanha de 2020 para a vereança que a gente participou aqui em Campos, a gente teve uma dificuldade tremenda de romper a bolha esquerdista, né? De romper a bolha que, sobretudo, é uma bolha acadêmica, é uma bolha que se coloca dentro dos muros das universidades, que tem acesso a uma educação, que tem acesso a direitos, que a maior parte da população brasileira não tem. Então, aprender a romper essa bolha enquanto esquerda e aprender a chegar na população que mais precisa desse discurso representativo é muito difícil. Mas acredito que a gente aprendendo a dialogar o idioma de cada um, aprendendo a, primeiramente, antes de falar, ouvir o que essas pessoas têm a dizer, a gente consegue fazer uma troca, um atravessamento muito grande, inclusive sem tocar em nomes que são polêmicos, né, entre aspas, como o feminismo, como a descriminalização do aborto, enfim, como outras pautas que são consideradas polêmicas aqui, não só no Brasil, mas, enfim, mundialmente. Então, eu digo isso porque quando a gente começou a ir às ruas e dialogar, fazer trabalho de base, de fato, a gente rompeu essa bolha e chegou em territórios que não são localizados na parte central do município, do estado, que essa cultura centralizadora dos municípios, dos territórios, é muito elitista, né? Tem aquele eixo ali de que só ocupa esses espaços, só mora nesses espaços pessoas de classe média. Então, rompendo essa cultura centralizadora e indo para outros territórios e conversando com outras pessoas, a gente teve muito essa experiência de aprender a dialogar o idioma de cada um. A gente não precisa tocar nesses nomes necessariamente, que são considerados polêmicos, mas ao mesmo tempo a gente consegue explicar o conceito e explicar o que esses nomes representam, o que esses paradigmas, né, representam na nossa sociedade, na nossa luta histórica por direitos, que vão atravessar essas pessoas. Então, a gente, assim, conversando e dialogando, sem trazer esse pedestal impositivo enquanto discurso acadêmico, sobretudo, que é muito elitista, a gente consegue trazer muito mais pessoas para o nosso lado, porque enquanto esquerda a gente representa e a gente luta, sobretudo, pela classe trabalhadora, por essas pessoas que não detêm poder capital, não têm poder econômico. Então, a gente dialogando sobre essas pautas que vão atravessar essas pessoas, a gente vai conseguir, sim, trazer mais pessoas para o nosso lado. E quando eu falo isso, eu falo sobre a política de fato, que não necessariamente é uma política institucional. Todo mundo entende sobre política. Eu ouvi muito durante a campanha de 2020 pessoas que não são interessadas por política, pessoas que estão desacreditadas da política, que não queriam conversar sobre política. Mas aí eu sempre levava o questionamento: mas política a gente vive todos os dias, a gente vive diariamente, desde que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Política, de fato, que a política é preço do arroz, política é preço do transporte, é acesso à saúde, é o acesso a uma educação básica de qualidade, pública de qualidade, é acesso aos direitos fundamentais da população, é acesso a uma vida digna e segura e igualitária para todas as pessoas. Então, quando a gente está falando sobre essa política, a gente consegue atravessar a vida de outras pessoas, né? Então, a gente consegue tornar e quebrar, desmistificar esses conceitos e esses nomes que são considerados tão polêmicos. Então, eu acho que essa é uma grande estratégia para a gente, enquanto esquerda, não só para a pauta do feminismo, da luta pelas mulheres, mas sobre todas as pautas que envolvem e atravessam a esquerda. Então, utilizando essa estratégia de saber dialogar o idioma de cada um, conversando e descendo, rompendo essa bolha que é muito elitista, que não consegue atingir, englobar outras pessoas da classe trabalhadora, a gente consegue, sim, caminhar a passos mais largos e rápidos rumo à revolução socialista na nossa sociedade. Entendi. Especialmente, infelizmente, nessa semana, bom, o mês passado inteiro, praticamente, a gente viu praticamente as mulheres sob ataque. Não que fosse diferente anteriormente, né? Assim, o Brasil sempre ostentou números de violência doméstica, violência contra as mulheres, mas
recentemente feminicídios, né? Números alarmantes. Porém, a gente viu cenas, né? Testemunhou cenas de violência explícita contra mulheres e enfim, acho que sua luta realmente, assim, a sua pauta é importante, é vital, né? É vital porque a gente está falando de violência, de homicídio, feminicídio, né? E vai muito Exato. além da representatividade. Então, acho que você tem experiência como advogada nessa área, mas você auxiliava juridicamente as mulheres, é isso? Vítimas de violência. Na área penal, na área civil, é isso? Mas só para entender melhor, assim, como é Na que era área, esse... na área penal, principalmente acompanhando mulheres na delegacia, especializada no atendimento à mulher, fazendo um acompanhamento enquanto assistente de acusação no processo penal posterior, fazendo todo esse acompanhamento jurídico, mas, assim, sobretudo, uma rede de apoio entre mulheres, né? Que não se resume, não se restringe só a uma atuação jurídica, técnica, mas é uma atuação de acolhimento, de sororidade, entre mulheres, né? A rede de apoio, ela tem atuação multidisciplinar, ela tem, atualmente são cerca de 40 profissionais. Nós fazemos atendimento totalmente e inteiramente gratuito para essas mulheres. São advogadas, assistentes sociais e psicólogas. Então, a gente faz esse atendimento multidisciplinar justamente por entender que a necessidade não é só jurídica, que a gente não vai conseguir resolver o problema de um trauma e de um caso de violência contra a mulher só com atendimento jurídico, mas sobretudo com suporte psicológico, de assistência social, e não só para essas mulheres, mas também para as vítimas secundárias, que a gente diz que são os filhos dependentes dessas mulheres, né? Então, isso para mim foi, assim, uma experiência tremenda de vida, não só profissional e de militância, mas uma experiência de vida, porque foi atendendo essas mulheres, desde a faculdade até agora, continuo com esse trabalho, foi fazendo isso que eu percebi e compreendi, infelizmente, a existência de uma violência institucional muito forte no Brasil contra essas mulheres, né? A própria delegacia especializada de atendimento à mulher, que é um órgão que no nome já traz a especialização no atendimento, ela nada é especializada na prática, né? Tem inspetores de polícia, a maioria homens no atendimento, porque infelizmente a Lei Maria da Penha não traz a obrigatoriedade de ter uma representação feminina dentre as inspetoras, traz preferencialmente, a palavra preferencialmente que sejam inspetoras mulheres, mas na prática a gente vê majoritariamente a atuação de homens, que não tem nenhuma capacitação profissional sob a perspectiva de gênero, então acaba reproduzindo o machismo e a violência institucional, a revitimização dessas mulheres, muitas vezes, né? Sempre que eu chegava na delegacia para atender, o que eu mais ouvia são esses inspetores se dirigindo para essas mulheres que acabaram de sofrer violência, perguntando: você tem certeza que quer registrar essa ocorrência? Porque, assim, ele é seu marido, vai privá-lo de ver seu filho, vai ter uma medida protetiva, isso daí pode acabar destruindo a vida desse homem, que é trabalhador, né, que é um homem cidadão de bem. Então, você tem certeza que quer levar isso para frente? Assim, um discurso de revitimização e que induz as mulheres a não prosseguirem com o direito que é legalmente previsto de registrar uma ocorrência, de requerer uma medida protetiva que muitas vezes pode salvar a vida dessas mulheres. Então a gente vê tudo isso, assim, toda essa atuação machista, violenta do Estado, a gente vê representantes do Estado reproduzindo essa violência. Então é algo, assim, muito problemático que a gente percebe, né? A gente precisa, inclusive, discutir sobre isso em todos os âmbitos da política nacional, discutir uma política pública para a mulher especializada, que capacitar, sobretudo, os profissionais que atendam essas mulheres, que estejam em contato direto com essas mulheres, porque a gente não tem como falar sobre o fim da violência doméstica, o fim da violência contra a mulher na sociedade, se a gente permitir que o Estado continue violentando essas mulheres. Né? O Estado, como garantidor condicional da ordem pública e da igualdade entre os direitos das mulheres e homens, a gente permitir, em pleno século XXI, que esse próprio Estado corrobore e pratique essas violências de gênero. Então, é algo, assim, muito grave, que eu costumo dizer que o direito à vida, né, é um direito garantido constitucionalmente, mas, infelizmente, não é um direito percebido na prática para as mulheres.
Então, a gente precisa, de fato, lutar para que esses direitos que já são garantidos, a gente consiga percebê-los na prática. E quando eu falo disso, a gente consegue perceber, inclusive, como você falou, assim, nas últimas semanas, os casos emblemáticos que vieram à tona na mídia de violência do próprio Poder Judiciário, em casos de aborto ilegal, da menina de 11 anos que teve seu direito ao aborto negado, primeiro em âmbito do hospital, depois em âmbito judiciário, numa audiência que foi assim um caso emblemático de violência institucional. Então, são casos de direitos que a gente não está falando sobre a descriminalização do aborto. É preciso pautar isso também, que a gente precisa lutar por ser uma questão de saúde pública e de direito da mulher. Mas, nesse caso, a gente está falando sobre uma garantia legal que já é prevista no Código Penal, já é prevista em jurisprudência, que é o aborto legal. Então, a gente vê um retrocesso de direitos tão grandes que, além de lutar por novos direitos e pela conquista de novos direitos, a gente tem que lutar para que os direitos que já foram garantidos e conquistados não sofram esse retrocesso, que não sejam negados na prática como acontece até hoje. Sim, só para, infelizmente, ilustrar o que você está dizendo, uma deputada de São Paulo, logo após aquele caso de violência contra uma procuradora do interior de São Paulo, no mesmo da cidade, né, mas todo mundo sabe qual foi o caso, né? Foi filmado, inclusive, né, a violência. Uma deputada de São Paulo, eu também não me lembro o nome dela, ela foi à delegacia cobrar o delegado, né? E a assessora dela foi agredida pelo policial civil. Entendeu? A Isa Pena. Isso, a Isa Pena, exatamente. Mas foi uma assessora que estava filmando, né, a atuação dela, e foi agredida pelo policial civil dentro da delegacia de mulheres. Exatamente. Então, tem um caso... Também. Exatamente, tem um caso muito emblemático, assim, inclusive a gente sofre muita perseguição aqui no município de Campos, porque graças a esses atendimentos pelo coletivo e a rede de apoio às mulheres vítimas de violência, muitos casos de negligência da Delegacia da Mulher chegaram a nós, enquanto coletivo. E a gente decidiu, em 2019, reunir todos esses relatos e montar um dossiê que investigou esses casos de negligência e de coculpabilidade do Estado. E esse dossiê contou com mais de 700 relatos em semanas, em poucas semanas, no município de um pouco mais de 500 mil habitantes. A gente conseguiu reunir mais de 700 relatos, não só de violência de gênero, mas de negligência do Estado nos atendimentos das mulheres vítimas de violência. E nesses relatos, um relato que, assim, me chocou muito, que eu... me causou, assim, uma dor muito grande, me causou um gatilho muito grande. Foi um relato de uma mulher que tinha acabado de sofrer estupro, que procurou a Delegacia da Mulher para registrar a ocorrência. Ela estava, assim, com a roupa toda rasgada, tinha acabado de acontecer o episódio de violência, e ela foi acompanhada da amiga dela. Chegando na delegacia, ela foi desacompanhada de advogado, de advogada, só com a amiga dela. E o inspetor impediu que a amiga dela entrasse, né, na cabine de registro de ocorrência, né, por não ser uma advogada, enfim. E no momento, sozinha, já ali no contexto de violência, um inspetor homem virou para ela e perguntou: mas eu posso ver o seu mamilo para poder ver se ele é rosa? Não, isso para mim foi tão, assim, tão chocante que parece que é pegadinha, sabe? Mas foi exatamente isso que ela ouviu, e ela procurou a gente enquanto coletivo para poder denunciar isso, porque ela não tinha acesso nem conhecimento de como ela poderia denunciar institucionalmente isso em âmbito estadual, de estado mesmo. Então, a gente colocou todos esses relatos, todos esses episódios nesse dossiê, e a gente denunciou e levou esse dossiê para a Comissão de Direitos Humanos da Alerj e para o Núcleo de Defesa de Mulheres da Defensoria Pública do Estado. E, a partir disso, a gente conseguiu trazer uma audiência pública da CPI do feminicídio aqui para Campos, que investigou e depois resultou num relatório de recomendações para a delegacia, para o município e para o Estado do Rio de Janeiro. Então, assim, essas recomendações até hoje não foram cumpridas. Inclusive, uma das recomendações principais eram cursos de capacitação sobre a perspectiva de gênero nos órgãos estaduais e municipais de atendimento à mulher, aqui no estado do Rio de Janeiro. Isso não foi cumprido até então. E um outro caso muito emblemático que a gente viu aqui especificamente no município de Campos, mas é um caso que eu tenho certeza que a gente vê recorrentemente em todo o território do estado do Rio de Janeiro, é a falta de políticas públicas para mulheres vítimas de violência. A Lei Maria da Penha não é uma lei punitivista,
que traz vários artigos de tipificação penal. É uma lei, sobretudo, que prevê, em caráter preventivo, medidas de políticas públicas para tratar e coibir a violência de gênero na sociedade. E uma das previsões legais da Lei Maria da Penha é a criação de centros especializados em atendimento à mulher, que são centros multidisciplinares, com esses atendimentos completos que a gente faz no coletivo, né? Psicológico, social, jurídico. E aqui em Campos, como maior município do interior do estado do Rio de Janeiro em questão territorial, ainda não tinha um centro especializado de atendimento à mulher, não tinha nenhum núcleo, não tinha nenhuma medida prevista de política pública para tratar esses casos de violência doméstica, violência contra a mulher. Então, o Ministério Público entrou com uma ação civil pública contra o estado do Rio de Janeiro, contra o município, por se tratar, né, sobretudo, de uma responsabilidade solidária entre eles, para poder buscar a implementação de políticas públicas para mulheres. Então, a gente vê que até uma atuação em provocação do MP foi preciso para provocar o poder público municipal, estadual, para fazer algo pela vida das mulheres. Porque a gente vê que não tem políticas públicas, que as cidades, que o território, que o Estado não é pensado para a gente, que a gente só vê cada vez mais as taxas e os índices de violência crescendo contra mulheres, sobretudo no estado do Rio de Janeiro, que é um dos estados que mais mata mulheres, que mais comete feminicídios. Então, a gente precisa muito, com urgência, pensar em medidas para acabar com a violência contra a mulher na sociedade. Infelizmente, assim, enquanto advogada, enquanto atuante nessa área específica de atendimento a mulheres, eu sei que a gente não vai resolver esse problema na sociedade só com leis. Eu sei que é algo muito mais profundo e completo que a gente precisa tratar desde a educação básica na sociedade, passando pela conscientização social e fazendo um debate, de fato, sobre a perspectiva de gênero em todos os âmbitos, não só no judiciário, não só no legislativo. Então, por isso, sobretudo, que eu digo e repito, a gente precisa pensar em representatividade feminina e feminista, para a gente levar esses debates cada vez mais para toda a sociedade, porque enquanto pessoas, militantes e políticos estão se furtando de falar sobre esse tema, por considerar polêmico demais, falar sobre descriminalização do aborto, falar sobre o fim da violência contra a mulher, falar sobre a revitimização causada pelo Estado, por considerar que podem perder votos por isso, que a gente precisa agora um momento emblemático de unicamente derrotar Bolsonaro na instituição do poder público. Então, por isso, muitos militantes e políticos se furtam desses debates para ganhar mais votos e ter esse objetivo único. Mas eu penso assim, a gente está num momento tão emblemático e urgente de perda de direitos, sobretudo das mulheres, que a gente não pode suportar desses debates, porque muitas mulheres continuam morrendo e tendo seus direitos negados todos os dias. Então, qual será a hora e o momento de debater sobre esses direitos? Qual será a hora de reivindicar os direitos das minorias socialmente marginalizadas historicamente na sociedade? Se não, agora quando? A gente esperar derrotar o Bolsonaro, tirar o Bolsonaro do poder, para aí, então, a gente começar a falar sobre esses direitos? Derrotar o bolsonarismo passa necessariamente sobre pautar esses direitos urgentes também. Sim, denunciar também, porque há certos tipos de violência que os homens ignoram por completo, assim, né? Que não se formam, e como, por exemplo, a violência que acontece durante o parto das mulheres, isso chegou há pouco tempo, assim, pelo menos na mídia, assim, tem até um nome específico, me desculpe, mas eu não lembro agora o nome. A violência que a mulher sofre no parto, às vezes dos enfermeiros, dos médicos, né? A violência no transporte público também, o assédio no transporte público, no trabalho. A gente viu agora na Caixa Econômica uma denúncias de assédio grave na Caixa Econômica, que, enfim, parece que as mulheres são cercadas, assim, a sociedade é hostil para as mulheres, né? E os homens, assim, eles passam por cima disso, porque eu acho, como homem, dizendo isso, porque alguns tipos de violência o homem não sofre. Então ele passa batido por isso, não quer saber. Então precisa da representatividade. Por mais esse motivo, precisa de mais representatividade feminina para fazer leis, porque tem essa sensibilidade, tem essa vivência dessas violências, infelizmente, né? Por exemplo, o assédio no transporte público é terrível. O homem simplesmente não sofre disso. E a mulher sofre sempre, né? Recentemente, conversando assim com uma vereadora,
assim, um relato assim, que às vezes algumas mulheres sentem a apreensão de chegar, de subir num ônibus lotado para ir para o trabalho, porque sabe que ali pode sofrer alguma coisa. O homem simplesmente não tem esse receio. Imagina, está começando o dia, está indo para o trabalho e tem um medo de sofrer esse assédio, tem aquele mal-estar de sofrer isso no ombro. O homem não tem isso, né? Então, realmente precisa de urgente equilibrar as forças, a representatividade no legislativo, né? Com certeza. E você está trazendo sua experiência, né, em movimentos sociais e atuação, né? Na defesa dos direitos das mulheres, contra a violência, né? Então, eu acho que você assim teria mais base para transformar isso em políticas públicas, né? Você já traz essa bagagem, né? Não é só uma pauta abstrata, digamos assim, né? Você já viveu, você vive isso, né? Você continua atuando, né? Eu continuo atuando. Não, e tudo isso que você diz é assim, é um retrato de que nenhum lugar, nenhum espaço, seja público ou privado, é seguro se você é mulher. Então, assim, ser mulher no Brasil, nessa sociedade patriarcal, machista e violenta, é algo horrível, que a gente tem não só retrocessos de direitos, mas a gente tem a sensação de que a gente não sabe se vai voltar viva quando a gente sai de casa. A gente não tem o direito de pegar um transporte, como você disse, de forma segura, de forma da garantia de segurança, né? A gente fala que homens, quando saem à noite sozinhos, têm medo de sofrerem assalto, e mulheres, quando saem sozinhas em qualquer horário do dia, da noite, têm medo de serem estupradas e mortas. Então, assim, a gente está falando sobre uma diferença de violação do corpo da mulher, que historicamente foi e continua sendo controlado por instituições. O corpo da mulher nunca foi um direito dela própria, sempre foi controlado pelo Estado, pela instituição estatal, pela família, pela religião, pelo fundamentalismo religioso. Então a gente precisa revolucionar essas ideias e essas estruturas machistas, violentas e agressoras da sociedade, justamente para trazer um direito básico que muitas vezes, como você disse, os homens não se tocam, né? Não percebem e não pensam sobre isso, não discutem sobre isso, porque é algo que não é palpável para eles, porque é algo que é distante. Como assim o meu corpo não é meu direito? Como assim o meu corpo é violado por instituições? Isso é o que acontece diariamente, historicamente, com nós mulheres. E por isso que vem a necessidade da gente debater, inclusive sobre o lugar de fala. Por isso que a gente precisa pleitear cada vez mais por representatividade feminina na política. Porque como que um homem que não tem experiência própria, não tem lugar de fala nesses casos, vai se sentir seguro e maduro o suficiente para legislar sobre pautas que nos atingem e nos atravessam objetivamente, diretamente, enquanto mulheres, né? Por Eu isso não que sei as como ele leis... faria isso. Não sei como ele faria isso. Eu sei que aqui na Alerj, por exemplo, era o partido, não sei se mudou de nome agora, mas o Partido da Mulher Brasileira, acho que mudou de nome agora, ou se fundiu, alguma coisa assim. Era um homem parlamentar aqui na Alerj, no Partido da Mulher Brasileira, e na Câmara também. Então, só um episódio pitoresco assim que eu queria. Né? Não, mas o presidente do Partido da Mulher Brasileira em Campos é um homem. Um homem branco e elitista, sabe? Inclusive, eu fui procurada atualmente por ele. Isso daí, para mim, foi muito emblemático, porque, assim, quando ele se identificou, eu pensei, epa, tive um insight. Como assim? Partido da Mulher Brasileira, o presidente é um homem? Tem mulher no Partido da Mulher Brasileira? Então, assim, tem uma coisa muito louca acontecendo, né? Inclusive, na Câmara, por exemplo, de Campos, a Comissão de Direitos das Mulheres é presidida por um homem. Porque não tem mulher ocupando o cargo. E mesmo é tão problemático que no último mandato legislativo municipal, na Câmara, tinha 2 representações femininas dentre os 25 vereadores, e mesmo assim quem presidia a Comissão de Direitos da Mulher era homem. Então, assim, é uma discussão necessária e urgente que a gente precisa fazer, sobretudo de lugar de fala. Representatividade requer lugar de fala. A gente falou assim poucos minutos, mas falta tanta coisa assim, envolvendo essa pauta de direitos das mulheres e é incrível, falta muita coisa. Eu queria só dividir assim, só para terminar, uma experiência que eu tive, foi no mestrado, só que eu tive contato com alguns livros assim, né, da Angela Davis, por exemplo. Então foi lá que, por exemplo, eu via pela primeira vez a luta pelo direito
próprio útero. Eu não imaginava isso. Quer dizer, as mulheres eram, assim, eram instrumentos eram reprodutoras. Assim, se o homem quisesse 3 filhos, olha, quero 2, quero 3, não quero nenhum. Quer dizer, a mulher atendia, então, nem o direito ao próprio corpo, nem o próprio útero. Então, Exatamente. acho que era o título do capítulo do livro mesmo, direito à luta pelo direito ao útero. Então, assim, são coisas que os homens não vão falar disso. E se falarem, vão falar besteira, entendeu? Porque eles não estudam. Não é desculpa ser homem para não conhecer isso, certo? Não é desculpa ser homem. Não é desculpa ser homem. Porém, além de não sofrerem esses abusos, eles não se informam. Os homens não querem se informar disso. Então, como esses direitos vão avançar? Como essas discussões vão avançar se as mulheres no parlamento? Então, olha, boa sorte na pré-candidatura. Porque, Obrigada. Vamos ver se esses números mudam, né? Bom, eu não quero tomar muito teu tempo. Você quer dar mais algum recado sobre a sua pré-candidatura, as pautas, alguma coisa? Fica à vontade, o tempo é seu. Então, para finalizar, dizer que toda política que a gente constrói, todo projeto político que a gente constrói é a partir de uma política de escuta, sobretudo porque a gente entende a necessidade desse lugar de fala. Eu sou mulher, sou feminista, mas eu não represento, não posso me sentir representando todas as mulheres, porque eu sei que não é meu lugar de fala, que a gente tem o feminismo essencial, que é o feminismo negro, que a gente precisa pautar também sobre uma perspectiva de classe que atravessa necessariamente o feminismo, que eu me considero feminista, interseccional e marxista. Então, a gente precisa pautar todos esses conceitos interseccionais que atravessam outros grupos que são ainda mais minorizados socialmente. Então, por isso a gente entende que a gente precisa pautar uma política de escuta, por isso que a gente se reúne diariamente, desde 2020, no projeto da vereança. A gente trata isso com muita seriedade, de se reunir, sentar, ouvir essas pessoas, ouvir, sobretudo, o movimento social, a sociedade civil organizada que está na luta aí há muito tempo e lutando, dando a vida, literalmente, muitas vezes, para garantias de direitos. Então, a gente considera também essa pré-candidatura coletiva, porque é um projeto que não é meu, não é da figura nem da pessoa, mas é um projeto coletivo de todo o movimento que já começou há muito tempo e está se colocando agora à disposição novamente com várias outras companheiras e companheiros. Então, a gente considera esse projeto também coletivo por isso. A gente pautou recentemente eixos principais dessa campanha, porque a gente entende que um projeto político tem que ter a responsabilidade social de estar muito bem embasado e ter essa representatividade de pautas essenciais que atravessam a classe trabalhadora. Então, por isso, a gente traçou como eixos principais da campanha o feminismo, que é o eixo central, que a gente vai discutir todas as políticas públicas e projetos políticos sob uma perspectiva de gênero. Em todas as outras áreas, seja de cultura, de direito à cidade, de moradia, de transporte, tudo vai ser discutido sob uma perspectiva de gênero. Além disso, um eixo principal que a gente vai seguir também na pré-candidatura e depois na candidatura, na campanha em si, a gente vai levar muito também em consideração a luta pelo direito à moradia, que é uma das lutas urgentes na sociedade, principalmente num contexto pandêmico que a gente vive, que casa representa vida para as pessoas. Então, a gente vai discutir muito também o eixo do direito à cidade, que é um eixo muito mais profundo e completo, que abrange o direito à moradia, o direito ao transporte, o direito à educação, à saúde e à segurança pública. Também o eixo cultural, porque a gente entende que a cultura fomenta o senso crítico na sociedade. Então, a gente precisa urgentemente pensar em políticas públicas de acessibilidade à cultura para toda a sociedade, não só para a classe elitista e de classe média alta. E, além disso, a gente também pensa muito na questão do ecossocialismo, porque a gente entende que essa é uma questão urgente, a questão ambiental precisa ser discutida, sobretudo sob uma perspectiva socialista também, porque a gente entende que o capitalismo é o sistema que corrobora para o sucateamento e para o fim das questões ambientais, que prejudica e que atravessa muito a vida de pessoas que
são ainda mais marginalizadas e colocadas à margem da sociedade, que são pessoas mais vulneráveis, que não estão nesse eixo central da cidade, que não têm acesso a saneamento básico, pessoas que vivem, que dependem da agricultura familiar, da economia solidária. Então, a gente precisa discutir todos esses conceitos e todos esses eixos políticos sob uma perspectiva de classe, uma perspectiva socialista e, sobretudo, feminista também. E, além disso tudo, pensar em políticas públicas também para a comunidade LGBTQIA+, e para a luta antirracista, que são lutas urgentes e permanentes na nossa sociedade. E terminando, para falar dessa pré-candidatura, dizer que é um projeto político que se coloca, sobretudo, a favor da luta e à disposição da luta permanente dos movimentos sociais. A gente entende que é um projeto político da política institucional, mas a gente não veio da política institucional, a gente está agora. A nossa base, a nossa raiz é de movimento social e vai continuar sendo. Entendi. Rafa Galossi, mais uma vez, muito obrigado mesmo pelo seu tempo, tá? E boa sorte na pré-candidatura, tá bom? Então, mais algum recado para o seu público? Tudo bem? É isso. Vamos revolucionar as estruturas machistas e patriarcais da sociedade. Entendi. Mais uma vez, obrigado. Boa noite. A gente Boa volta a se noite. falar. Tchau, tchau. Tchau.